Olá, meus irmãos, esse é o bloco 2 da aula 7. Estamos no bloco 1, falamos sobre Iemanjá. Agora eu pretendo ainda complementar alguma informação sobre Iemanjá e falar sobre o Paião Mulu. Então, sobre Iemanjá tem muita coisa a dizer. Ela é, pela sua popularidade, pela sua influência, pela sua presença, há muito a falar. Mas, de qualquer forma, é uma firmeza para a mãe Iemanjá. Firmeza é aquilo aquela força que você coloca, estabelece e essa força fica ali atuando em seu favor. Então, Iemanjá é a mãe da vida. O mar é considerado um ponto de força que tem um poder muito forte para limpar e descarregar. Então, aqueles que moram na orla marítima, não importa de qual cidade, ir ao mar, tomar um banho de mar, por si só é um banho de descarrego muito forte, fortíssimo. E não se esqueça, o mar é o que? Água salgada. Então, uma água com sal grosso é um banho de descarrego e pode ser consagrado na força da mãe Iemanjá. Se você colocar a água numa bacia, colocar sal grosso, acender 7 velas azul claro, que é a cor de Iemanjá, peça para ela consagrar essa água. Então você pega esse banho e toma na cabeça e tudo. As pessoas dizem, banho na cabeça? Sim, a maioria dos banhos se toma na cabeça. Não tomar banho de erva ou qualquer outro banho na cabeça é algo que está muito mais relacionado ao candomblé, aonde você só pode pôr na cabeça aquilo que é do seu orixá. Na Umbanda, a maioria dos banhos vão na cabeça. Se você ainda tem dúvidas sobre isso, eu recomendo que faça o curso de ervas virtual com o Adriano Camargo aqui na plataforma EAD, que é um curso excelente e ele explana muito melhor do que eu essa questão das ervas na cabeça ou de sal grosso na cabeça. Então fala, não, nossa, terrível, não pode pôr sal grosso na cabeça. Então você não pode mais ir ao mar. Se você não pode pôr sal na cabeça, você não pode mergulhar no mar. Então há certas incoerências dentro da religião. Você pode oferecer isso para Iemanjá, consagra a bacia, deixa ela lá pelo menos uns 15 minutos, pega essa água, toma um banho normal, depois do banho joga essa água com sal grosso e pede para a mãe Iemanjá descarregar e levar toda a energia negativa embora. E aí quando você tira a bacia, você junta as 7 velas num círculo menor, escreve o seu nome e coloca o seu nome ali no centro do círculo de velas. Ou você deixa ainda um pouquinho daquela água com sal grosso ali dentro e coloca o seu nome. Se é uma firmeza apenas para o ambiente da casa, para trazer a força de Iemanjá para o ambiente da casa, você pode pegar um prato e colocar água com um pouco de sal grosso dentro desse prato e oferecer uma vela de 7 dias azul clara para Iemanjá. Então você firma essa vela dentro do prato, você reza a Deus, sua lei maior, sua divina, e pede a mãe Iemanjá que traga sua força e seu poder para dentro da casa, que limpe, que descarregue e que ela esteja presente, guardando e zelando essa casa, os seus filhos, a sua família e etc. Ela é senhora da geração, ela é senhora da criatividade, da criação. Vir à luz pertence a Iemanjá. A concepção, a fecundação pertence a Oxum. O crescimento é uma expansão que acontece de uma forma ordenada, em equilíbrio. Aqui estão todos os orixás. Nascer é morrer. Nascer para esse mundo é morrer para o mundo espiritual. Então, quando você vem à luz, você está fazendo uma passagem, também força de Obaluaê, você termina uma história no astral para começar uma história aqui, força de Omulu, vira à luz, esse é o momento de Iemanjá. O momento do nascimento. Então, se você está nesse momento de dar à luz, peça amparo a Iemanjá. Se você está dando à luz para novas ideias, para novos negócios, para um novo empreendimento, se você está gerando algo de novo, criativamente novo, você também peça para Iemanjá. Porque vir à luz não é apenas o nascer de uma criança, tudo vem à luz. O filósofo Nietzsche costumava dizer que estava grávido
de não sei quantos livros que ele estava escrevendo e o parto não acontecia. Então é mais ou menos isso. Peça Iemanjá que lhe ampare nesse sentido. Essa aula é para falar sobre o pai Omulu, que faz par com a mãe Iemanjá. Estamos na 7ª linha da Umbanda, a linha da geração. Então Iemanjá é água, é a geradora da vida. Omulu é terra. Se Iemanjá gera a vida, Omulu é responsável pelo fim, pelo término. Ele é o senhor da morte. Em muitos terreiros, Omulu é cultuado junto com o Obaluaê como se fosse o mesmo. Não importa se você cultua separado ou se você cultua junto. São dois mistérios muito entrelaçados, porque Obaluaê é a passagem, Omulu é a morte. A passagem, por exemplo, dessa vida para uma outra, você só chega na outra se você morrer aqui, e morrendo aqui você nasce lá, você faz a passagem. Morrer é o Mulu, fazer a passagem é o Baluaê, nascer numa outra vida é Iemanjá. Então todos os orixás estão presentes em todos os processos da vida. O Mulu é o fim, é o término. Sua cor é o roxo. O ponto de força de Obaluaê e Omulu é no cemitério, não apenas, mas também. Todo cemitério tem um cruzeiro. O lado direito do cruzeiro pertence a Obaluaê. O lado esquerdo do cruzeiro pertence a Omulu. Não que ele seja o orixá da esquerda, mas energeticamente Obaluaê está na direita e Omulu na esquerda, porque Obaluaê é universal e Omulu é cósmico. Obaluaê é sustentador, Omulu é retificador. Quando você cultua os dois juntos, você está cultuando os dois lados de um mistério que diz respeito à vida e à morte, que é a sustentação universal e a reparação cósmica. Então é possível cultuar junto. Que fique bem claro que aqui nós temos uma maneira de estudar os orixás com 7 linhas, com 14 tronos. Essa não é a única maneira de estudar. Esses não são os únicos pares em que os orixás podem se organizar. Então há estudos em que Oxalá faz par com Iemanjá, porque ele é o grande pai e ela é a grande mãe. Há estudos em que o Mulu e o Baluaê estão juntos e os dois juntos de Nanaburoquê. Há estudos em que o Baluaê, o Mulu, pode fazer par com Obá. Há as lendas ou mitologia dos orixás que coloca Xangô com Iansã, Oxum e Obá. Há outra forma de estudar os orixás em que você estuda as mães da água, Oxum, Iemanjá e Nanã, como a jovem, a matrona e a velha senhora. Então, há muitas maneiras diferentes de estudar os orixás. Então, quando a gente fala o Baluaê é um mistério, o Mulu é outro mistério, porque estamos separando essas qualidades. E o Baluaê é responsável por uma coisa na criação, o Mulu é responsável por outra, mas está muito junto. Então, é uma opção, não é uma obrigação, não é, ai, nós estamos certos e você está errado. Ah, não, a vida inteira eu estudei assim, agora você quer ensinar diferente, isso está errado. Então, aqui, pausa, respira, bebe a sua água, eu bebo a minha. Água, azul claro. E ouça. Primeira coisa, para fazer o curso, o copo do conhecimento não pode estar cheio. Se esse copo estiver cheio, na hora de colocar mais água, ela transborda. Então, o seu copo não pode estar cheio. Nós estamos fazendo um curso, então o objetivo é trazer um conhecimento novo para você. Se você já sabe tudo, você não precisa fazer um curso. Certo? Se você está aqui apenas para criticar, se você está aqui só para julgar, se você está aqui apenas para dizer, ah, eu já sei tudo e estou aqui vendo esse curso só para dizer que não é assim, então perdeu o seu tempo. Eu não perco o meu, porque se tiver um aluno interessado, já está valendo demais o meu tempo. Então não perca o seu tempo. E preste atenção numa coisa muito importante. Em religião, assim como eu não gosto muito de entrar nesse tipo de assunto,
Mas assim como em física quântica, em religião, o contrário de uma verdade pode ser uma outra verdade e não uma mentira. Então, para muitos, Obaloaê e Omulu são um único orixá. Essa é a sua verdade. Para nós, eles são dois orixás cultuados de forma diferente, muito semelhantes. Os dois têm uma imagem africana que é coberto de palha. Embaixo da palha, Obaloaê, ele é imaginado como alguém cheio de feridas. Embaixo da palha, Omulu é imaginado como alguém que está e é apenas um esqueleto embaixo da palha. Obaloaê carrega as feridas da humanidade, Omulu é a morte. Então aquilo que em outras tradições, o Senhor da Morte que chega com aquela foice, isso é um mistério de Omulu. Na cultura Nagô-Yorubá, existe, além de Omulu, existe um outro orixá, chamado Iku. Iku quer dizer morte. Iku é o Senhor da Morte. Então, aqui a gente começa a entender uma particularidade da Umbanda. Podem haver muitos orixás relacionados à morte, mas a Umbanda entende que se você conhecer bem um orixá relacionado à morte, ele vai representar esse mistério diante de todas as outras divindades. Então, na cultura Nagô-Yorubá existe uma divindade chamada Iku, Senhor da Morte. Por que nós não cultuamos aqui na Umbanda? Porque nós já temos Omulu como Senhor da Morte. Omulu é um orixá, Iku é outro orixá. Existe também a questão dos voduns e dos inquices. Eu vou deixar isso para falar depois, porque se eu falar de vodum e inquice agora vai dar uma confusão danada. Então depois eu vou abordar que daquilo que é uma cultura de vodum, que vem de uma cultura jeje, e aquilo que é inquice, que vem de uma cultura banto, principalmente angolana, você tem outros nomes para outras divindades que têm as mesmas qualidades que os orixás. E daí vem outro nome como Chapanã, por exemplo. É um outro nome para o Obaloaê porque é o nome de uma outra cultura, é o nome jeje. Então, pensa nisso direitinho. Omulu, Senhor da Morte, Senhor do Fim, Senhor da terra seca, Senhor do pó viestes, ao pó voltará. A cor é roxo. Omulu, assim como Logunã, eles são orixás que têm uma particularidade com relação ao templo. É muito comum firmar Omulu e Logunã do lado de fora do terreiro. Alguns terreiros não têm a firmeza de Omulu do lado de fora, que para isso basta uma vela roxa e um cruzeiro. Você pode oferecer uma pedra para Omulu, uma pedra preta, que é o ônix negro, pertence ao mistério de Omulu. Muitos terreiros não têm o culto de Omulu, não têm uma firmeza de Omulu assim, mas tem um cruzeiro das almas. Então, se o terreiro tem do lado de fora um cruzeiro das almas, nesse cruzeiro tem a força de Obaloaê e tem a força de Omulu. Então perceba isso. Às vezes, você não tem essa concepção toda formada na sua cabeça, mas você vai lá no terreiro, ali tem o Cruzeiro das Almas. Você não tem esse entendimento, mas a força está ali. O que eu quero dizer? Há terreiros que não cultuam todos esses orixás que a gente falou em aula. Há terreiros que cultuam pouco mais que 5, 6 ou 7 orixás. Eu, quando comecei a trabalhar na Umbanda, eu não conhecia Obaloaê, eu não conhecia Omulu e eu não conhecia Nanamburoquê. Então, por uma orientação espiritual, o nosso grupo começou a rezar e procurar um entendimento sobre Obaloaê. Certa vez eu perguntei para uma entidade, falei, minha mãe, para uma entidade velhinha que se manifestava, perguntei ali para aquela entidade,
incorporada. Falei, minha mãe, a gente não tem no altar uma imagem para Nanã Buroquê, a gente não tem um culto a Nanã, a gente não conhece Nanã, não é ruim para o terreiro não ter Nanã? Então aquela entidade falou, olha meu filho, o dia que você pode trazer a imagem de Nanã, vocês podem e devem conhecer mais essa mãe, mas é importante você deve saber que por mais que você não conheça Nanã, no momento que você está cultuando o Baluaê, Nanã está junto dele. Então nós não cultuávamos Egunitá, mas ela já estava lá junto de Xangô, ela já estava lá junto de Iansã. Não cultuávamos Logunã, ela já estava lá junto de Oxalá. Então não preciso cultuar esses orixás? Você não precisa, mas você pode. Então o ponto é esse. Eu não preciso da Umbanda. Eu sou umbandista porque eu quero, porque eu sou feliz na Umbanda. Eu não preciso, no sentido de ter que ter uma obrigação ou de que... exatamente a palavra é obrigação. Precisar no sentido de ser obrigado a fazer alguma coisa. Você não é obrigado a cultuar nenhum orixá. Mas você pode cultuar quantos orixás você quiser, porque ninguém é dono dos orixás. Para cultuar um orixá, o que é que eu preciso? Preciso conhecer esse orixá, entrar em contato com a energia dele e sentir essa energia. A cor de Omulu é roxa, mas ele também pode ser firmado com uma vela branca, uma vermelha e uma preta, em triângulo. Então, no vértice de cima do triângulo, uma vela branca, no vértice da direita do triângulo, uma vela vermelha, no vértice da esquerda do triângulo, uma vela preta. No centro desse triângulo, um prato com água e dentro desse prato uma vela roxa. Ofereça essa água para o Omulu e faça ali os seus pedidos. O Omulu é senhor da morte. A morte não é só a morte física. Então você terminou um relacionamento, é a morte daquele relacionamento. Você fechou um negócio, é a morte daquele negócio. Tudo que termina, que acaba, é a morte. Então, às vezes, você não terminou o relacionamento como devia, você não encerrou. Então aquilo fica mal resolvido. E aí você não sabe se tá ou se não tá, e aí não tá mais, e aí já está se relacionando com outra pessoa, mas não encerrou. Então se você não encerra um assunto, aquilo fica mal resolvido. Quem encerra é o Omulu. Mesma coisa, você tem um empreendimento, você tem um negócio, tem uma empresa, e aí você fecha essa empresa. Se junto da contabilidade, se junto do Estado, você não encerrar tudo direitinho, então você fica com pendências. O Omulu ajuda a encerrar. Ele é o orixá que chega e ele faz o encerramento, ele é paralisador. Ele chega com o seu alfange, com a sua foice e ele corta. Então, Omulu e Logunã, com relação ao templo, a gente muitas vezes firma eles do lado de fora, porque eles também nos protegem de quem vem de fora atacar. Logunã, porque é a senhora do tempo. E Omulu, porque ele é a morte, o fim, então ele está protegendo você contra o outro que quer trazer o fim, a desgraça e a morte. Uma firmeza de Omulu é uma firmeza que traz grande proteção contra todo tipo de demanda. Ele é um pai muito querido. Esse foi o segundo bloco da nossa aula de número 7, falando sobre Omulu. Muito, muito obrigado. Que Omulu nos abençoe.